Oi, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu tenho uma história para contar para vocês. É sobre um cordeirinho que tinha uma lã, nossa, super fofinha, mas que vivia meio triste, sabe? Ele não gostava muito de ser como ele era. Vamos descobrir o que aconteceu com ele? Agora pensem um pouquinho comigo. Alguma vez vocês já olharam no espelho e pensaram: ai, eu queria ser um pouquinho diferente? Sei lá, ter o cabelo de outra cor, ou ser mais alto, ou mais forte? Pois é, a nossa história de hoje é bem sobre esse sentimento. Bom, a história começa assim. Era uma vez um cordeirinho que era a coisa mais fofa do mundo, sério. Ele tinha uma lã super macia, quentinha, perfeita. Só que tinha um problema. Ele não gostava nadinha que cortassem a lã dele para fazer roupa. Ele achava que a lã dele era, especial demais para isso, sabe? Aí um dia, ele estava tão, mas tão triste com isso, que resolveu fazer um pedido. Ele olhou para o céu e disse assim: Meu pai, eu não estou feliz com a minha lã, eu quero muito ser diferente. E não é que alguém ouviu o pedido dele? Uma força mágica bem boazinha escutou o cordeirinho e resolveu realizar os desejos dele. Só que, gente, como a gente vai ver agora, cada pedido que ele fez acabou virando uma baita confusão. Vamos espiar o que aconteceu? E o primeiro desejo dele, qual foi? Ele quis ser brilhante. Ele ficou imaginando, sabe? Nossa, como seria incrível ter uma lã toda de ouro, brilhando com a luz do sol. E foi exatamente isso que ele pediu. Só que o que aconteceu depois foi bem triste, viu? Assim que as pessoas viram aquele cordeirinho todo de ouro, sabe o que elas fizeram? Quiseram pegar aquela lã brilhante só para elas. E elas foram tirando o ouro com tanta força, com tanta ganância, que acabaram deixando o nosso amiguinho todo machucado, todo dolorido. Puxa vida! Coitadinho, né? Todo dolorido, ele olhou para o céu de novo e fez outro pedido. Dessa vez ele pensou: não quero mais nada valioso. Ele queria algo delicado, algo bonito. Então ele pediu para que a lã dele fosse feita de porcelana, daquela bem fininha. E pronto! O desejo foi atendido. Ele ficou um lindo todo de porcelana. Mas aí, quando ele foi passear pelo campo, começou a soprar um vento um pouquinho mais forte. E o que aconteceu? Craf! A lã de porcelana se quebrou em 1000 pedacinhos e ele ficou cheio de cortes, de feridas de novo. Ai, que dó! Poxa, coitadinho dele, né? Todo quebrado. Mas ele era teimoso, não desistiu. E aí ele pensou: já sei, eu quero ser doce. E lá foi ele pedir de novo, queria que a sua lã fosse feita do mel mais puro e dourado que existisse. E lá estava o cordeirinho todo lambuzado de mel. Parecia uma delícia, né? Só que não, porque na hora que ele saiu para passear, adivinha só quem apareceu? Um enxame gigante de abelhas. Elas queriam todo aquele mel, claro. E o cordeirinho teve que sair correndo, mas correndo muito, morrendo de medo. Ufa! Depois de conseguir fugir daquele monte de abelhas, ele teve uma última ideia. Fez mais um pedido. Ele já não queria ser brilhante, nem delicado, nem doce. Ele só queria ser diferente. E o que ele pediu dessa vez? Que a lã dele virasse folhas de alface. Isso mesmo, folhas de alface bem fresquinhas. E a magia, mais uma vez, atendeu o pedido. Por um segundinho, o cordeirinho até ficou feliz. Mas, quando ele passou perto dos cavalos e dos burros que estavam pastando, eles olharam para ele e pensaram: Opa, uma salada andando. E, nhaque, começaram a comer todas as folhas de alface e o coitadinho do nosso amigo ficou machucado de novo. Nossa, depois de passar por tanta dor, tanto susto, tanta confusão, o cordeirinho finalmente sentou e parou para pensar. Ele percebeu que todos os seus desejos, toda aquela vontade de ser diferente, só tinham trazido problema para ele. Foi bem nesse momento que ele aprendeu uma lição enorme. Aí, chorando de verdade, ele fez um último pedido, mas dessa vez um pedido que veio lá do fundo do coração. Pai, eu não aguento mais. Por favor, eu só quero ser o mesmo cordeirinho de sempre. Eu quero a minha lã macia de verdade de volta. E quando a magia ouviu aquele pedido, tão sincero, tão de verdade, ela deu um sorriso enorme, cheio de carinho. E com um toque bem gentil, transformou o cordeirinho de volta. E lá estava ele, com sua lã fofinha e branquinha de novo, do jeitinho que ele sempre foi. E ali,
se sentindo quentinho e seguro de novo com a sua própria lã, o cordeirinho percebeu uma coisa muito, muito importante. Aquelas pessoas que tiravam a lã dele, elas não eram más. Pelo contrário, eram elas que davam comida para ele, que davam água fresca, que cuidavam dele. Elas eram, na verdade, suas amigas. E é assim que a nossa história chega num final bem feliz. Aquele cordeirinho que antes vivia tão insatisfeito, tão tristinho, finalmente encontrou a felicidade de verdade. E ele não encontrou essa felicidade em ser diferente, não, mas sim em ser exatamente quem ele era. Olha só que diferença! De um lado a gente tinha um cordeirinho insatisfeito que vivia triste, machucado e se sentindo muito sozinho com os seus desejos malucos. E do outro lado, agora a gente tem um cordeirinho feliz, fofinho com a sua própria lã, se sentindo seguro e, o mais importante de tudo, se sentindo amado por ser do jeitinho que ele é. E aí, depois de ouvir essa aventura toda do nosso amigo Cordeirinho, fica uma pergunta no ar, né? O que a gente aprende com essa história hoje? Qual foi a grande lição que ele nos ensinou? Pois é, essa história nos ensina umas coisas bem importantes. A primeira, a gente tem que gostar do nosso jeitinho especial de ser. A segunda, é muito importante a gente perceber o carinho das pessoas que estão à nossa volta. E a terceira, que talvez seja a mais importante de todas, é que a felicidade de verdade a gente encontra quando a gente é a gente mesmo. E essa é a grande mensagem que fica da nossa história de hoje. Nunca, nunca se esqueçam disso, tá bom? Não precisa querer ter lã de ouro, nem de porcelana, nem de mel. Cada um de nós já é um tesouro maravilhoso, exatamente do jeitinho que é.